Muito boa tarde, sou Catarina Jerónimo e sejam bem-vindos ao News Pharma Review do Congresso MS Virtual, um espaço de comentário, agora sim no rescaldo do Congresso Internacional dedicado à esclerose múltipla. Neste espaço, trazemos à comunidade médica dedicada a esta patologia os comentários dos especialistas sobre algumas das sessões e tópicos que aqui resolveram trazer. Neste segundo review, às sessões MS Virtual, contamos com a participação de dois novos convidados, a quem passo a apresentar e que se juntam a nós via digital. Assim, temos connosco o professor João Cerqueira, o presidente do Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla e professor na Universidade de Minho. Muito boa tarde, professor João Cerqueira. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também está connosco o Dr. Carlos Capela, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Hospital dos Capuz. Muito boa tarde, Dr. Carlos Capela. Boa tarde, Catarina. Obrigada desde já pela vossa participação e, claro, o vosso tempo. Os nossos convidados vão trazer aqui uma breve apresentação informal de algumas comunicações selecionadas deste Congresso e que, no fundo, será o ponto de partida para a discussão entre pares. E assim vamos começar por ouvir o professor João Cerqueira, que aqui nos traz um tema que é comum aos nossos dois convidados e que está relacionado sobre o que se sabe acerca das alterações na esclerose múltipla ao nível dos astrócitos, microglia e outras células da glia, enfim, sobre qual o papel destas células na progressão da doença. Vamos então começar por si, professor, tem a palavra. Muito obrigado, Catarina. Mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui, é um gosto. Olá a todos. Este tema é um tema muito interessante porque, de facto, nós cada vez sabemos mais sobre ele e cada vez percebemos melhor que a esclerose múltipla é uma doença muito variada na qual há um verdadeiro arco-íris de células a participar e não apenas as células T ou as células B, que são aquelas que tradicionalmente associamos à doença. De facto, as células residentes do sistema nervoso central, e é nessas que eu me vou focar, têm todas um papel ativo e bastante complexo, até muitas vezes funcionando como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, portanto com uma dupla face na patogénese da doença, e aquilo que vos trago agora é um sumário de algumas comunicações orais que foram apresentadas durante o MS Virtual que focam precisamente o papel destas células. Eu começo talvez por falar das células mais abundantes no cérebro e segundo se diz, segundo diz pelo menos o mito urbano entre os neurocientistas, daquelas células que fizeram a diferença entre o cérebro do Einstein e o cérebro do comum dos mortais, que são os astrócitos. Os astrócitos são células de facto muito importantes, têm muitas funções, elas ao contrário do que durante muito tempo se pensou, não servem apenas para suportar os neurónios e para dar estrutura ao cérebro, têm obviamente papéis super importantes em muitas funções, e alguns desses papéis são também críticos na esclerose múltipla. Neste congresso houve aqui um conjunto de trabalhos que focaram sobre o papel dos astrócitos e eu destaco aqui alguns muito interessantes. Começo talvez por um dos últimos a ser apresentado, que é um trabalho de um grupo belga. O trabalho foi apresentado pelo Niels Ellings, que foi numa sessão, a PS14, que foi apresentada no segundo dia, na qual se focou precisamente neste tipo de células na esclerose múltipla, e em que se mostrava de maneira muito interessante que uma citoquina da família da IL-6, que eu confesso que nunca tinha ouvido falar, e provavelmente muitos de vós também não, que é a oncostatina M, tem um papel muito importante porque, e isto era um trabalho que era feito em culturas celulares, mas depois também com modelo animal de desmielinização, que neste caso era a cuprizona, mostrava-se que esta proteína, que eu disse é uma citocina do grupo da IL-6, atuava produzindo um aumento da expressão de uma outra proteína que é o TIMP-1, que é o inibidor celular das metaloproteinases, e esta expressão acontecia especificamente nos astrócitos e ao fazer isso ia promover a remielinização. Portanto, o que é que os autores mostravam? Que quando tratavam estes animais com oncostatina M, neste caso até o que eles faziam era dar um vetor viral que aumentava a expressão da oncostatina M,
via-se que os animais que estavam desmielinizados tinham uma remielinização forte, mesmo em condições em que habitualmente não haveria desmielinização nenhuma. E depois o que eles mostraram foi que este efeito da oncostatina M era mediado então pela expressão de TIMP-1 nos astrócitos, e depois também mostraram que esta expressão de TIMP-1 também estava aumentada em lesões em que havia remielinização. Portanto, este é um trabalho que eu acho muito interessante, enfim, e que mostra aqui algum potencial na área da remielinização, e a mim também parece interessante por mostrar um papel muito claro dos astrócitos na remielinização. Estas células talvez tenham sido um bocadinho esquecidas neste campo, e eu acho interessante chamar aqui a atenção para o papel então, que os astrócitos podem ter na remielinização. E obviamente também é interessante porque abre aqui a porta a uma estratégia terapêutica para promover a remielinização, porque é a primeira vez de facto que se encontra aqui um novo alvo terapêutico, neste caso que funciona nos astrócitos, uma nova via metabólica na qual é possível intervir para aumentar a remielinização. Depois destaco, agora de maneira talvez um bocadinho mais abreviada, mais 2 trabalhos também associados aos astrócitos, nomeadamente um outro trabalho, neste caso David Pitt, de Yale, que mostra o papel de um receptor que também sabemos que está expresso em múltiplas células, mas que neste caso, mais uma vez, foi estudado nos astrócitos, que é o receptor da adenosina, o receptor 2A da adenosina. Pronto, este receptor, até há uma tradição histórica, vamos dizer assim, quase em Portugal, há vários grupos muito fortes a estudar o papel dos receptores da adenosina, por exemplo, em células neuronais, o papel dele também na epilepsia, e agora aparece aqui uma descrição de que este receptor também já sabia estar presente nos astrócitos, parece ter um papel também na esclerose múltipla. Como é que isto começou? Bem, há uns dados iniciais em que se faz imagem por PET deste receptor, a localização por PET deste receptor, utilizando o radioligando, que mostram que ele está presente nas lesões, na periferia das lesões, sobretudo em doentes que têm progressão, portanto, com formas progressivas da esclerose múltipla. Portanto, naquele anel periférico que nós já temos vindo a falar até com a presença de microglia e macrófagos em lesões cronicamente ativas ou em lesões que se expandem lentamente, que são importantes para a progressão, também aparece então esta marcação pelo receptor A2A da adenosina. Ora, o que parece, e o que estes autores foram fazer, foi fazer estudos single cell de astrócitos retirados destas lesões, e depois fizeram então estudo do RNA, através da técnica do RNA-seq, e eles conseguiram identificar diferentes fenótipos destes astrócitos, consoante a expressão de diferentes genes, e encontraram 2 fenótipos nos quais a expressão deste receptor estava muito elevada. Eles chamaram esses fenótipos um panativado, porque era um tipo de astrócitos em que todos os genes que eles estudavam estavam bastante ativados, entre os quais também este dos receptores A2A da adenosina, e outro que eles chamaram de aumento da peroxidação lipídica ou associado à peroxidação lipídica por ter um marcador, o E06, que também é típico da peroxidação lipídica, associado também à expressão elevada do A2A. E o que é que eles viram? Viram que, de facto, estes 2 subtipos de astrócitos estavam bastante concentrados na periferia das lesões, portanto, eles foram estudar também histologicamente a periferia das lesões e viram que, de facto, estes 2 fenótipos estavam lá muito presentes, eram abundantes, um deles mais limitado ao anel e outro um bocadinho mais extravasando para a substância branca da aparência normal, e depois também mostraram que estes astrócitos tinham uma maior suscetibilidade à morte por H2O2, portanto, eram mais suscetíveis ao stress oxidativo. E, de facto, aqui a ideia é que estes astrócitos podem estar mais sensíveis ao dano, podem contribuir mais também para o dano neuronal e assim contribuir para a progressão. Portanto, a tese destes autores é que este tipo de astrócitos que agora foram identificados pode contribuir para o dano e para a progressão, e que talvez também, mais uma vez aqui, um novo alvo terapêutico intervindo ao nível deste receptor nos astrócitos, possamos, de certa maneira, contribuir para mitigar estes efeitos. E, de facto, depois também há aqui um dado interessante, é que já se sabia antes que os agonistas deste receptor contribuem para piorar a doença em modelos animais crónicos da doença. Portanto, na fase crónica da doença, os agonistas deste receptor pioram,
e este receptor parece estar envolvido, de facto, ali na progressão por aumentar o dano associado ao stress oxidativo, portanto aqui uma associação interessante também com um novo alvo terapêutico ao nível dos astrócitos. E finalmente, assim, de maneira ainda mais breve, a referir apenas que também há outra comunicação, nesta foi feita numa sessão diferente, foi na PS01 pela Jennifer Williams. O que ela mostra é uma coisa interessante, que é que os astrócitos na fase crónica também da doença e não na fase aguda, quando são ativados pelo interferão gama, em vez de desenvolverem um fenótipo mais, vamos dizer assim, agressivo, aumentam a expressão de um pacote subcelular que é o imunoproteasoma, que está envolvido em muitas funções, desde a apresentação de antigénica, a produção de citocinas, etc., também resistência ao stress oxidativo, mas neste caso o que eles mostram é um efeito engraçado, que é quando os astrócitos na fase crónica são ativados pelo interferão gama, aumentam então a produção, enfim, o número destes imunoproteasomas, e isso está associado a uma menor gravidade da doença. Portanto, aqui é um efeito ao contrário do que eu acabei de descrever, e enfim, agora o que vai ser preciso é tentar perceber até que ponto é que destes dois dados são compatíveis, mas neste caso parece que o interferão gama, que habitualmente todos nós associamos a uma molécula deletéria porque é pró-inflamatória, aparentemente na fase crónica da doença, atuando a nível dos astrócitos, tem um efeito até melhor protetor, porque diminui a inflamação através deste aumento do imunoproteasoma. Isto aqui é interessante, e também é interessante perceber o efeito diferencial na fase aguda e na fase crónica, porque, curiosamente, em termos terapêuticos, é isso que nós vemos. Nós vemos que há fármacos que são muito eficazes a controlar a fase aguda, mas que não fazem quase nada na fase crónica, e depois temos, enfim, ainda não temos, mas esperamos ter eventualmente alguns fármacos que sejam muito bons na fase crónica e que eventualmente não vão ser tão bons na fase aguda. Nós já tínhamos esta noção de que as duas fases, enfim, provavelmente começam ao mesmo tempo, mas têm marcadores e vias de sinalização diferentes. E agora estamos aqui também, por exemplo, neste trabalho a ver isso, que é os astrócitos, quando são estimulados com interferão gama na fase aguda, têm um papel, e na fase crónica tem um papel oposto. Eu acho que isto é muito interessante, e, enfim, e calmo aqui para passar a palavra ao meu colega, ao Carlos. Queremos agora ouvir as impressões do Dr. Carlos Capela. Faça favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Assim fica pouco a dizer sobre estas comunicações sobre os astrócitos, mas eu gostei dessas apresentações, nomeadamente a primeira que falou da oncostatina, porque é interessante ver outra via não explorada para a remielinização, a via que está mais adiantada, é os antagonistas dos inibidores da remielinização, nomeadamente o opicinumab, que é um antagonista do LINGO, e é interessante ver aqui uma via paralela que é estimular os promotores da remielinização. Portanto, acho que é um excelente alvo terapêutico, quer a oncostatina, quer o mecanismo por qual ele depois vai atuar, através deste inibidor tecidual das metaloproteinases, que tem aspectos também tróficos, não é só inibir as metaloproteinases, também tem esta via trófica, e que é interessante perceber que existem então também vias tróficas englobadas nestes inibidores, e realmente quer num modelo animal da cuprizona que simulava então lesões agudas, que eram lesões do qual era aplicada a cuprizona, a dieta da cuprizona durante 5 semanas, ou aqueles mais crónicas, lesões crónicas que eram das 12 semanas, verificamos que quer num modelo agudo ou num modelo já crónico, o efeito era bastante pronunciado. Portanto, acho que aqui está uma via interessante do ponto de vista terapêutico, um alvo terapêutico a considerar, e portanto acho que este é bastante promissor. Depois, em relação ao outro tema que falou, o professor do Dr. Pitt, sim, basicamente esta interessante esta dualidade do receptor da adenosina, que em lesões no início é protetor e em lesões crónicas já é deletério. É interessante. Agora falta-nos é perceber como é que a gente vai medir isto e vai perceber
quais são as lesões que estão no início, das lesões que estão no final, e portanto vai ser complexo, mas também houve um trabalho nesta sessão que se orientou em relação a essa problemática, que é tentar perceber a evolução das lesões a nível do córtex e perceber quais são, ou seja, saber se são lesões no início, se são lesões no final da doença. Portanto, há também um dos temas que foi sobre essa temática de perceber a evolução das lesões, que é também interessante. E depois, mais nessa apresentação, foi interessante perceber que existem variantes de risco genético que normalmente estão associadas à parte do sistema imune periférico, e que aqui eles demonstraram que estava associado aos astrócitos, em que esta variante aumentava, desregulava então as funções do astrócito e levava ao aumento da sua neurotoxicidade e aumentava também a permeabilidade da barreira, e o que eles verificavam é que havia maior transmigração de astrócitos e as lesões eram também maiores. Portanto, achei interessante ver que existem fatores genéticos de risco que são de células gliais, células residentes do sistema imune. E não tenho mais nada assim a oferecer em relação à apresentação do professor João, que foi bastante completa e, portanto... Professor João Cerqueira, quer responder ao Dr. Capela ou podemos prosseguir com o segundo tema? Não, aqui está, o Carlos complementou, eu de facto dificultei-lhe talvez um bocadinho o trabalho, porque falei dos tópicos todos, mas o Carlos complementou e muito bem. Eu realçar de facto que eu não falei, mas é muito interessante aquele trabalho também da suscetibilidade genética, por mostrar de facto que os genes de suscetibilidade não afetam só as células do sistema imunitário, mas mais uma vez também afetam as células do cérebro. Acho que é destacar, eu sublinho com o marcador fluorescente se me é permitido esta afirmação. Muito obrigada. Nós então vamos prosseguir com o segundo tema aqui trazido pelo Dr. Carlos Capela, que é referente aos fatores preditores do surto durante a gravidez numa coorte moderna de esclerose múltipla. E no fundo começava por querer saber, Dr. Capela, por que decidiu trazer este tema aqui ao nosso review. Passo-lhe a palavra. Pois, antes de mais, todos nós fazemos prática clínica, portanto, os nossos temas são temas que têm algum impacto na nossa decisão do dia-a-dia, ou seja, são mais facilmente transformáveis em ações a curto, médio prazo do que os temas que se falou anteriormente, que são muito interessantes do ponto de vista de desenvolvimento de alvos terapêuticos, mas que são mais lentos até nós vermos alguma... retorno do ponto de vista de prática clínica. Portanto, eu escolhi um tema que me diz algo, porque a grande percentagem dos nossos doentes são mulheres e dentro destas, mulheres em idade fértil. E é conhecido por todos nós que, devido aos trabalhos pioneiros do Christian Confavreau, que a atividade da doença da esclerose múltipla diminui durante a gravidez, contudo aumentando no pós-parto, mas com o advento das novas terapêuticas modificadoras da doença, inclusivamente das terapêuticas de alta eficácia ou de moderada eficácia, mulheres que provavelmente protelavam ou mesmo não engravidavam por causa da elevada atividade da doença, hoje neste ambiente moderno da esclerose múltipla, estando controladas e bem controladas sob estas terapêuticas de alta eficácia, equacionam engravidar, e portanto depois nós temos um dilema que é a questão do medicamento, suspender o medicamento nestas mulheres de elevada eficácia ou manter o medicamento durante a gravidez e saber qual é que são os outcomes. E este trabalho, este grupo da Universidade de Monash em Melbourne, na Austrália, demonstrou estes dados muito interessantes e que eu passo a apresentar. E se me permite, vou aqui compartilhar a minha tela para depois mostrar então aqui os resultados que eu acho mais relevantes. Bem, pronto, vou aqui, não sei se estão a ver. Ok, pronto. Antes de mais, a explicar um bocadinho a metodologia deste estudo.
que foi obtido do registro MS-Base, que é conhecido por todos nós. Foram incluídas estações de termo e pré-termo entre 2011 e 2019, e as terapêuticas modificadoras da doença foram classificadas em 3 grupos. Eficácia baixa, que inclui as formulações de interferão, o acetato de clatiramno, a terifunamida e a azatioprina. Terapêuticas modificadoras de eficácia moderada, que incluía o fingolimod, o fumarato dimetil e o daclizumab, pronto, que hoje foi retirado, mas eles incluíram este fármaco, e de elevada eficácia, que incluía o natalizumab, o alentuzumab, o rituximab e a mitoxantrona. Não incluem aqui 2 fármacos que hoje nós temos presentes, nomeadamente o ocrelizumab, mas que pode-se tirar algumas conclusões do rituximab, e a cladribina, que eu gostaria de ver dados sobre a cladribina, porque um dos grandes benefícios da cladribina como é permitir a gravidez após os 6 meses da última toma. Portanto, gostaria de ver qual o impacto que a cladribina tem na esclerose múltipla muito ativa, na gravidez e também no parto. Portanto, gostaria de ver aqui dados sobre este medicamento. Depois, as taxas generalizadas de surto foram calculadas trimestralmente, durante a gravidez e até aos 12 meses anteriores e posteriores à mesma, e incluíram 1.640 gestações de 1.452 mulheres, e as terapêuticas usadas no ano anterior à concepção foram nenhuma, doentes que não estavam a fazer terapêutica. Isto foi em 346 gestações. Baixa eficácia, ou seja, aqueles fármacos que eu referi, baixa eficácia, em 845 gestações. Moderada eficácia em 207 gestações e de elevada eficácia em 242 gestações. A terapêutica mais comum em cada um daqueles grupos que eu falei, em cada classe, à exceção da que não estavam a fazer nada, pronto, são as formulações de interferão em 500 gene de VT7 gestações, no grupo de baixa eficácia, o fingolimod em 147 gestações na de moderada eficácia, e o natalizumab 219 para a de eficácia elevada. O que é interessante é que para o grupo de baixa eficácia e o grupo sem terapêuticas modificadoras da doença, que é estes 2 primeiros grupos, o azul e o verde, o que nós verificamos é que a taxa analisada de surtos caiu durante a gravidez, que é aquilo que nós víamos nos trabalhos pioneiros do Confavro, que a doença torna-se mais benigna durante a gravidez, depois aumentando então aqui o risco pós-parto, portanto, representando muito bem os trabalhos pioneiros de Confavro. No da taxa de eficácia moderada, que é o que vemos aqui a vermelho, o de eficácia moderada, o que vemos é que aumenta muito no primeiro trimestre, e aqui, como é o fingolimod, o medicamento, eu não sei se aqui há um efeito de reativação barra rebound, porque é um antimigratório e vemos este efeito normalmente nos antimigratórios, que inclui o fingolimod. Portanto, não sei se isto aqui é mesmo, provavelmente através, por causa da suspensão do fármaco, uma vez que ele está associado a algumas malformações, nomeadamente cardíacas, e portanto há indicação para se suspender antes da tentativa de gravidez. E portanto pode haver aqui algum efeito disso, mas verifica-se então que aumenta no primeiro trimestre, depois diminui um bocadinho no segundo trimestre, baixando até o terceiro trimestre, e depois aumenta muito outra vez no pós-parto. Em relação ao grupo das terapêuticas modificadoras de elevada eficácia, que inclui o natalizumab, a taxa analisada de surtos, que é o azul, é um medicamento muito eficaz, portanto controla muito bem os doentes. Aliás, como vemos, há uma grande diminuição da taxa analisada de surtos, e depois vai aumentando consecutivamente ao longo da gravidez. Vemos que vai aumentando um bocadinho no primeiro trimestre. Eu estaria se calhar à espera que também, como é um antimigratório, também vai ser aqui um bocadinho de reativação a rebound, mas não é tão pronunciado como no fingolimod ou no grupo de eficácia moderada, mas vemos aqui um aumento
consecutivo ao longo da gravidez, e sendo também depois havendo este aqui aumento elevado no pós-parto. Depois este grupo foi verificar especificamente aqui o efeito do natalizumab. Dentro do grupo natalizumab foi verificar se as doentes que suspendiam o natalizumab antes da gravidez, as que faziam durante o primeiro trimestre e as que mantinham para além do primeiro trimestre. E é muito interessante porque isto tem um grande impacto na nossa prática clínica, vai ter um grande impacto porque sugere que nós temos que continuar a medicação para além do primeiro trimestre, ou seja, até as 34 semanas, que é consensual, nestes doentes, e demonstraram muito bem, que eu já mostro aqui no próximo slide. Como veem, aqui são aqueles grupos do natalizumab, os que, este aqui é o grupo, não consigo ver bem, mas deixe-me só aqui minimizar. Pronto, a cor de laranja, amarelo, é os doentes, o grupo que fez o washout, portanto vemos aqui um aumento da taxa analisada de surtos. Este aqui, o azul, foi o grupo que fez até o primeiro trimestre e, portanto, vemos que é a partir do segundo trimestre que aumenta, portanto, vemos a taxa analisada de surtos, e vemos aqui a vermelho o grupo que fez para além do primeiro trimestre. E, portanto, este grupo foi o grupo que não teve surtos durante a gravidez, contudo aumentou logo no pós-parto, e isto se calhar temos que também tem impacto, uma vez que se calhar estes doentes não podem amamentar, possivelmente tem que ir começar logo o natalizumab após o parto, porque há aqui um grande aumento da taxa analisada de surtos após o parto. Portanto, este trabalho apresentado por este grupo de Melbourne, em conclusão, refere que as mulheres com esclerose múltipla surto-remissão tratadas com terapêuticas de eficácia moderada ou elevada apresentam maior risco de surtos durante a gravidez e portanto, neste contexto é importante o manejo cuidadoso destas doentes. Assim, este trabalho reforça as recomendações que sugerem o uso de natalizumab até às 34 semanas de gestação ou, em alternativa, o uso de terapêuticas modificadoras de elevada eficácia de longa ação, como o rituximab ou o alentosumab. Também gostaria, como já disse, aqui ver o efeito da cladribina. E termino. Professor João Cerqueira, o que achou da escolha do Dr. Capela? Eu já disse, o trabalho é mesmo engraçado. E é engraçado também porque é um bocadinho desconcertante. Confesso que não estava à espera nos doentes que estão tratados com terapêuticas de alta eficácia, de observar no fim da gravidez um efeito tão significativo. Até porque tinha havido outras publicações, entretanto, em grupos mais pequenos, que tinham mostrado que talvez que até o efeito no fim da gravidez dependia mais do facto dos doentes terem a doença bem controlada no início do que do fármaco que estavam a fazer. E aqui, aparentemente, os doentes que estavam com alta eficácia estavam muito bem controlados antes da gravidez, mas depois, no fim, tiveram aqui um rebound. E, portanto, isto é um bocadinho desconcertante e faz-nos pensar. E os dados, aquela sua análise do natalizumab é espetacular, porque aquilo, de facto, eu acho que é a peça que faltava para nos convencer a tratar as doentes até às 34 semanas. Acho que e só não tratamos mais porque, como sabemos, depois o risco de anemia hemolítica e de hemorragias é maior no recém-nascido, mas se não fosse por isso, mas pelo menos até às 34 semanas acho que devia passar a ser prática corrente. Portanto, acho que isto é um trabalho que tem muitas implicações. O Dr. Carlos Capela quer responder aos comentários do professor João Cerqueira antes de passarmos ao último tema. Eu concordo com os comentários do professor João Cerqueira. Aliás, a ideia que nós tínhamos era os doentes estavam bem controlados anteriormente à gravidez, corria bem, mas este trabalho é desconcertante nesse aspecto. E acho que nestes doentes que estão a fazer terapêuticas de elevada eficácia, que normalmente são doentes que são muito ativos, que nós colocamos, portanto, há uma correlação relativamente equilibrada entre a atividade da doença e a medicação, nem sempre, mas há alguma correlação. Ficamos preocupados e isto favorece a manutenção da terapêutica e possivelmente reiniciar logo após o parto rapidamente também, porque mas depois as mulheres muitas querem amamentar e estes medicamentos não são, quer dizer,
são incompatíveis de acordo com as indicações, apesar de ser pouco provável que passem para o leite materno, porque são macromoléculas, mas as indicações são essas, e nós temos que também seguir um bocadinho o que está na literatura. E acho que isto, os dois aspectos, quer o aspecto manter durante a gravidez, quer do pós-parto, começar logo com a terapêutica. E cria um problema para utilizar o fingolimod em mulheres que pretendem engravidar. Portanto, isto é mais um argumento a favor de eles evitar. Tinham aquele saiu na Continuum, aquele do Practice, pronto, que fazia mais ou menos a gestão como é que se faria a gestão da gravidez nestas mulheres de alta atividade, e pronto, eles sugeriam várias alternativas de substituir o fingolimod por outras terapêuticas para durante a gravidez. Portanto, isto mostra claramente, para além da suspensão dos duas coisas, ou seja, não podemos fazer fingolimod durante a gravidez por causa dos efeitos conhecidos de malformativos e também o problema da sua suspensão, e temos que saber gerir estas mulheres. Por acaso, também o fingolimod esqueci-me de referir e de reforçar, mas bem visto, professor, bem visto. Põe-se aqui um problema também com estas mulheres, e que não são poucas. Isso. E vamos sim agora passar à escolha individual do professor João Cerqueira, que nos traz uma apresentação que versa sobre um estudo de comparação dos trajetos de incapacidade dos doentes numa estratégia intensiva precoce versus em escalada de tratamento a longo prazo. Tem a palavra, professor. Ora bem, este tema, eu escolhi este tema, eu confesso que pronto, isto é um tema que é ao mesmo tempo muito importante, ou seja, é muito importante perceber se é seguro seguir uma estratégia de escalada terapêutica ou se devemos passar por uma estratégia mais agressiva e apesar de haver muitos trabalhos nesta área, eu acho que ainda é legítimo ter a dúvida, embora, enfim, eu creia que cada vez mais estamos mais convencidos que é preciso seguir uma estratégia mais intensiva. Mas porquê é que eu também acho que este trabalho é interessante? Porque este trabalho é um trabalho com um número muito grande de doentes e que analisa não atividade de doença, surtos, etc., mas incapacidade, que de facto é uma das coisas mais importantes que nós sabemos a longo prazo, é aquilo que realmente conta, sobretudo do ponto de vista dos doentes. E são dados, talvez, que nunca tivéssemos visto antes com tantos doentes e a tão longo prazo. E por isso é que eu achei que o trabalho era muito interessante, embora obviamente seja um tema um bocadinho batido, mas acho que vale a pena, porque acho que é mais um dado a reforçar a importância de começar a tratar com alta eficácia o mais cedo possível. Então, o que é que estes colegas fizeram? Então, o trabalho apresentado pelo Pietro Iafaldano, é um colega italiano, foi apresentado no primeiro dia, logo numa das primeiras sessões, a PS01, e eles juntaram do registro italiano de esclerose múltipla 2.652 doentes, colhidos em 65 centros. E o que foram fazer foi fazer aqui uma técnica, enfim, que nós agora também já estamos muito habituados a ver, embora os detalhes estatísticos sejam um pouco confusos, que é o Propensity Score Matching, portanto, em que se vai classificar cada doente com um score de propensão para fazer um dos fármacos, com base num conjunto de características que são definidas à partida e que neste caso foram o sexo, a idade, o EDSS de baseline, os surtos nos 2 anos prévios, e foram determinar, e o início multifocal ou monofocal, e com base nessas características os autores, como podem ver aqui, não temos características de ressonância, que é uma das críticas do trabalho, eles não usaram preditores de ressonância para classificar os doentes, mas utilizando estas características clínicas que eu acabei de enumerar, eles conseguiram encontrar 365 doentes em cada grupo que fossem com o mesmo score, portanto com a mesma propensão para começar os fármacos. E isso é importante porque torna os dois grupos comparáveis em termos destas medidas. E de facto os grupos eram bastante semelhantes em cada uma destas medidas, portanto a idade média era a mesma, o EDSS inicial era o mesmo, a percentagem de doentes com surtos nos últimos 2 anos era igual, por aí fora, portanto não havia diferenças significativas entre os grupos. E a única diferença de facto é que os doentes do grupo tratado com um tratamento de alta eficácia desde o princípio tinha recebido fármacos como mitoxantrona, fingolimod, natalizumab, logo desde o princípio. Notem que neste grupo, como isto é um trabalho no qual eles foram ver incapacidade há 10 anos, na altura, há 10 anos atrás, não houve nenhum doente tratado inicialmente nem com ocrelizumab, nem com alentuzumab, nem com cladribina. Havia apenas, como digo, mitoxantrona,
que ainda é uma porcentagem significativa, cerca de 15%, fingolimod, natalizumab. E depois o outro grupo, que foram doentes tratados desde o início com qualquer um dos interferons, acetato-clatirâmero, teriflunomida e fumarato dimetilo, e que em média, em mediana, aliás, 5 anos depois, portanto, alguns doentes terão mudado antes, outros doentes depois, mas a mediana para a mudança foi 5 anos, fizeram então depois a escalada para um destes fármacos que eu acabei de referir de mais alta atividade, nomeadamente aqui mitoxantrona, fingolimod, natalizumab, mas aqui já começam a aparecer também alguns doentes com ocrelizumab, cladribine e alentuzumab, ainda que residuais. E então, o que é que eles foram fazer? Depois de pegar nestes 365 doentes de cada lado, com estas características de tratamento, foram comparar a evolução da trajetória de incapacidade. E eu, se calhar, também é mais fácil mostrar o gráfico do que estar aqui a falar. Portanto, se me permitirem também, vou só mostrar aqui apenas uma captura de ecrã. Isto é mesmo muito simples e tem baixa definição, porque eu tirei isto aqui do computador, eu fiz aqui um print screen. O Carlos depois explicou-me como é que havia de fazer isto melhor, mas ficou assim meio esquisito. Mas o que podem ver, eu acho que apesar de tudo consegue-se ver bem, é que, portanto, a amarelo vocês têm os doentes que foram tratados desde o início com fármacos de baixa eficácia e depois fizeram a escalada, a vermelho os doentes que começaram logo a fazer tratamentos de alta atividade e o que podem ver, tanto do lado esquerdo como do lado direito, a diferença é que deste lado é os EDSS observados, do outro lado são EDSS estimados. Confesso que não consegui perceber muito bem como é que eles fizeram a estimação, portanto podemos nos focar nos EDSS observados, que é a mesma coisa. O que podem ver é uma separação das linhas em termos de evolução de incapacidade logo no primeiro ano, portanto logo ao fim de um ano estamos aqui a ter diferenças e esta diferença vai sempre aumentando, sendo que os doentes que foram tratados logo desde o início com fármacos de alta eficácia mantêm uma progressão muito mais lenta da incapacidade comparativamente com os doentes que depois é que foram escalados para alta eficácia em algum ponto do seu percurso. Isto é interessante também porque, como vos disse, nesta análise que eles fizeram, a mediana para a mudança foram 5 anos, o que quer dizer que alguns doentes tiveram, ou muitos doentes, terão estado 5 anos, ou seja, metade deste tempo a fazer fármacos de alta eficácia, mas pelo facto de ter havido aqui um atraso no início dos fármacos de alta eficácia, esta progressão da incapacidade nunca foi compensada. Portanto, estes doentes progrediram sempre mais e ao fim de 10 anos têm em média um ponto a mais no EDSS. Portanto, a diferença entre os dois grupos ao fim de 10 anos é 1 ponto no EDSS, o que eu acho que é bastante significativo. E, portanto, eu aqui reforçava apenas este dado, também em termos de eficácia, de incapacidade, começar com fármacos de alta eficácia logo desde o início parece ser melhor para os meus doentes. Qual é a principal crítica que se pode eventualmente fazer a este trabalho? É que estes doentes que foram comparados são doentes nos quais havia já uma indicação para serem tratados com fármacos de mais alta atividade, porque a característica do Propensity Score Matching é isso que faz. Não é? Portanto, basicamente aqui estamos a comparar doentes que deviam ter sido tratados, porque se calhar através dos critérios que já usamos todos os dias na prática clínica, já lhes teríamos dado fármacos de alta eficácia e que não foram. O que não entra aqui, que eu acho que é uma questão para o futuro, é saber se naqueles doentes que não têm nenhum dos fatores de risco para mau prognóstico, portanto, que não precisam de ser tratados com estes fármacos, o que é que lhes acontece se não forem tratados assim? Ou seja, se podemos continuar a assumir que alguns doentes têm uma esclerose múltipla mais benigna ou não. Essa dúvida permanece, mas provavelmente na maioria dos doentes com a atividade da doença no início do tratamento, se calhar precisamos de começar a repensar e a deixar de utilizar a estratégia de escalado. Não sei se o Carlos quer comentar, provavelmente quer. Sim, é muito interessante. Aliás, vem em concordância com um trabalho que foi publicado em 2019 na JAMA Neurology, à volta de 600 doentes do grupo britânico, e basicamente também tem estes dois grupos, um grupo de intensivo e um de normal de escalonamento. E verificavam, basicamente, eu não me recordo bem os números, mas eu acho que também notavam um DDSS, acho que era a 5 anos, começavam com elevada eficácia, acho que era 0.3, aumento a 5 anos, a média de aumento do EDSS, e no grupo de escalonamento acho que era 1.2 ou 1.1, ou seja, tinha
aumentado 1,1 ou 1,2 na média a 5 anos. Portanto, ou seja, era quase, tirando 1,2 ou 1,1 menos 0,3, é mais ou menos quase um valor de EDSS. Portanto, vem a confirmar essa separação das linhas e, mais uma vez, levanta a questão da pirâmide de tratamento. Se começamos pelo topo da pirâmide, ou invertemos a pirâmide, ou começamos com a pirâmide normal, e aí claramente há fatores de mau prognóstico, mas claramente eu acho que com a junção também das variáveis ou das imagiológicas e mesmo de outros biomarcadores, eu acho que vamos conseguir selecionar muito bem os doentes e perceber aqueles que estão a não responder. Aliás, houve um dos trabalhos que foi apresentado também neste congresso que falava dos neurofilamentos e o fator preditor que eles tinham de haver atividade no ano seguinte. Portanto, ou seja, já estamos a falar de uma medicina preventiva, quer dizer, futurista. Com as alterações dos neurofilamentos conseguimos saber como é que o doente vai estar no ano seguinte. Portanto, podemos fazer mudanças terapêuticas muito precocemente com impacto a um ano. Portanto, acho que quanto mais variáveis nós vamos colocar, maior conhecimento vamos ter, mais acesso a marcadores da doença em geral, podemos, se calhar, tomar logo uma decisão muito precoce que vai ter impacto a longo prazo e, se calhar, não fazer com que estas curvas se separem tanto, mas para isso temos de ter centros especializados a funcionar bem e com acesso fácil aos vários meios auxiliares de diagnóstico que nós precisamos para tratarmos bem os nossos doentes. Professor João Cerqueira, antes de encerrarmos, quer deixar uma última nota? Eu aqui não tenho mais a acrescentar. Talvez, na sequência apenas do que o Carlos dizia, aproveito aqui a oportunidade para referir que também houve um trabalho muito interessante que falava não dos neurofilamentos, mas da proteína tau, que eu também achei muito curioso, porque até dizia que a proteína tau parecia ter uma melhor capacidade de predizer a evolução da progressão. Eu acho que o Carlos também gostou desse trabalho, eu achei muito interessante. Eu não o selecionei para trazer aqui, vacilei um bocadinho, mas esse trabalho também é muito interessante porque também fala aqui um bocadinho da maneira como nós podemos, se calhar, no futuro, personalizar os tratamentos e a abordagem terapêutica conforme o risco daquele doente de ter progressão ou ter uma doença severa. Acho interessante e é uma pista para o futuro. E o Dr. Carlos Capela, alguma mensagem final? Sim, também vi esse da tau, só que como a parte depois laboratorial não está tão, ou seja, de nível de implementação, o que está a estudar mais é os neurofilamentos, falei mais no que está mais, qual é a maior orientação do ponto de vista laboratorial do que a tau, mas eu gostei, vi esse, e aliás, a mesma máquina que faz os neurofilamentos também faz a tau, portanto não é nada difícil do ponto de vista depois de os laboratórios que tiverem esse tipo de equipamento, também não é difícil transformar para a medição da tau, e portanto acho interessante, claro. Muito obrigada a ambos. Vamos dar assim por terminado este nosso segundo review do Congresso MS Virtual. Resta-me agradecer aos nossos convidados o tempo e contributo. Agradeço também a quem está a assistir e até ao próximo review.